Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 74 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso e vou te ajudar com a resolução. Questão 74 da Banca Sebrasp aborda o tema orientação no plano. Temos um texto, que é o texto 1A4I. Considere que a figura a seguir, que é justamente essa figura que eu estou colocando aqui no final, tá? Essa figura que está aqui embaixo, e consiste em um retângulo maior subdividido em 45 retângulos menores, no qual estão destacados os pontos A, B e C. Então, nesses retângulos menores, estão destacados esses pontos aqui, que são os pontos A, B e C. Ao lado do retângulo maior estão indicadas as direções norte, sul, leste e oeste. Representa um mapa, né? No caso aqui eu tenho a Rosa dos Ventos, representa um mapa fora de escala de parte de uma cidade onde será realizada uma pesquisa domiciliar. Então, isso aqui é parte de um mapa. As linhas retas representam as ruas e os quarteirões são os retângulos menores. Então, cada retângulozinho desse menor corresponde a um quarteirão, que medem 300 metros na direção oeste e leste e 60 metros na direção sul-norte. Durante os trabalhos, cada agente de pesquisa e mapeamento, APM, que sairá necessariamente do ponto A, somente pode caminhar nos sentidos oeste e leste ou sul-norte. Ainda com base no texto 1A4I, e considerando-se a regra de que os deslocamentos apenas podem ser executados nos sentidos oeste e leste ou sul-norte, considere que, ao percorrer um caminho entre os pontos A e C, um agente de pesquisa e mapeamento que olha sempre para frente, note que eu estou marcando essa informação aqui, que ela é muito importante para a nossa resolução, tenha conseguido visualizar em todo o trajeto por ele executado uma torre localizada no ponto B. Então ele está dizendo o seguinte, olha, no ponto B tem uma torre, esse agente vai sair de A até C e ele vai conseguir ver essa torre o tempo todo, tá? Com o giro do seu olhar inferior a 180 graus no sentido anti-horário. O que que vem a ser isso? Deixa eu explicar o que que vem a ser esse giro aí de 180 graus. Imagina que aqui é o rosto da pessoa, tá? A cabeça da pessoa, aqui tá os olhos e ela tá caminhando nesse sentido, em frente. Então, o que que é o giro de 180 graus no sentido anti-horário? Quando nós temos um relógio, ponteiro maior e ponteiro menor, esse é o sentido horário e esse aqui é o anti-horário. Ele está dizendo que a cabeça dessa pessoa ela pode girar nesse sentido aqui, para a esquerda, no caso, até um valor de 180 graus, né? Quase 180, né? Ele coloca um giro de seu olhar inferior a 180 graus no sentido anti-horário. Então a pessoa vai andar olhando para frente e vai poder olhar para a esquerda. Nessa situação, julgue os itens. Então nós temos que julgar se esses itens eles estão corretos ou não. O agente de pesquisa e mapeamento deve necessariamente iniciar o seu trajeto deslocando-se na direção oeste e leste. Ele está dizendo o seguinte, ele está aqui no ponto A, ele tem a opção de começar o trajeto para cá ou para cá, mas ele necessariamente tem que começar no sentido oeste e leste. Por que que ele tem que começar oeste e leste? Imagina que o agente começou aqui nesse sentido e ele está subindo, tá? Vamos até esse ponto aqui para a gente analisar. Então, o rosto dele, tá? O rosto dele vai estar assim, ó. Aqui é a cabeça, aqui são os olhos. Ele vai poder olhar nesse sentido aqui, do lado esquerdo. E do lado esquerdo, se ele for nessa direção, não dá para ver a torre. E como ele precisa ver a torre, ó, ele diz aqui, ó, visualizar em todo o trajeto, tá? A torre, né? Ele olha para sempre e tenha conseguido visualizar em todo o trajeto, por ele executado, uma torre localizada no ponto B. Então, se ele começar nesse sentido, não vai dar certo. Ele precisa necessariamente, tá? Necessariamente iniciar o seu trajeto deslocando-se na direção oeste. Na verdade, ele precisa vir a oeste aqui, né? Oeste e leste. Ele precisa chegar pelo menos até esse ponto aqui, ó, oeste e leste, para poder fazer uma virada. Senão ele não consegue, tá? Se ele tiver aqui, ó, se ele estiver andando, olhando só para frente e podendo virar apenas 180 graus, ele vai ter que chegar até esse pontinho aqui, tá? Que eu vou chamar até de ponto D para ele poder conseguir visualizar. Então, primeiro item é o item certo. Segundo item, existe mais de um trajeto cumprindo todas as condições impostas e pode ter sido percorrida pelo APM. Quando ele chega aqui, ele pode vir para cá, continuar oeste e leste, mas aí daqui ele já pode virar, porque se ele virar, o que que acontece? Vamos supor que ele virou para cá. Daqui ele está olhando para frente e consegue olhar 180 graus. Então, nesse 180 graus, ele consegue visualizar também a torre, mas ele pode conseguir ir direto também, ele pode querer ir direto. E aí, também visualizando nos 180 graus. Então, essa é a ideia da questão. Até certo ponto, ele só pode andar reto e depois ele já pode fazer essas viradas porque ele vai conseguir ver a torre. Então, existe mais de um trajeto cumprindo todas as condições impostas e
pode ter sido percorrida pelo agente de pesquisa e mapeamento. Item certo também. E o último item diz o seguinte: o trajeto em que o agente de pesquisa e mapeamento saindo do ponto A se desloque sempre na direção oeste e leste até ficar diretamente ao sul do ponto C. Ele está dizendo o seguinte, ó, vai sair do ponto A e vai chegar até um ponto que eu vou chamar aqui de ponto E. Vai chegar aqui no ponto E, que ele vai ficar a sul de C, e em seguida se desloque na direção sul-norte, suba, né, no caso, de sul para norte, até chegar ao ponto C, atende a todas as condições impostas. Atende sim também. Então, os três itens aqui propostos no texto, eles estão corretos, portanto, a alternativa correta na questão é a letra E. Eu espero que você tenha compreendido e te vejo na próxima resolução.